Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 4. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Do homicídio. Homicídio simples. Artigo 205. Matar alguém. Pena reclusão, de 6 a 20 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido 1. Por motivo fútil. 2. Mediante paga ou promessa de recompensa, por cupidez, para excitar ou saciar desejos sexuais, ou por outro motivo torpe. 3. Com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 6. Prevalecendo seu agente da situação de serviço, 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Em razão dessa condição, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Artigo 206. Se o homicídio é culposo, pena detenção, de 1 a 4 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, 1/3, 1. Se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. 2. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Parágrafo 3º. O juízo poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Provocação direta ou auxílio a suicídio. Artigo 207. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se, ou prestar-lhe auxílio para que o faça, vindo o suicídio consumar-se, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado por motivo egoístico, ou a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer motivo, a resistência moral, a pena é duplicada. Provocação indireta ao suicídio. Parágrafo 2º. Infligir, desumana e reiteradamente, maus tratos a alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando, em razão disso, à prática de suicídio, pena detenção, de 1 a 4 anos. Redução de pena. Parágrafo 3º. Se o suicídio é apenas tentado, e da tentativa resulta lesão grave, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Capítulo 2. Do genocídio. Genocídio. Artigo 208. Matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo, pena reclusão, de 15 a 30 anos. Casos assimilados. Parágrafo único. Será punido com reclusão, de 4 a 15 anos, quem, com o mesmo fim: 1. Inflige lesões graves a membros do grupo. 2. Submete o grupo a condições de existência, físicas ou morais, capazes de ocasionar a eliminação de todos os seus membros ou parte deles. 3. Força o grupo à sua dispersão. 4. Impõe medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. 5. Efetua coativamente a transferência de crianças do grupo para outro grupo. Capítulo 3. Da lesão corporal e da rixa. Lesão leve.
Artigo 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão grave. Parágrafo 1º. Se produz, dolosamente, aceleração de parto, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade duradoura ou aborto, lesão qualificada pelo resultado. Parágrafo 3º. Se os resultados previstos nos parágrafo 1º e 2º deste artigo forem causados culposamente, pena detenção, de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. A. Se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º. No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Lesão levíssima. Parágrafo 6º. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Lesão culposa. Artigo 210. Se a lesão é culposa, pena detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Parágrafo 3º. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Participação em rixa. Artigo 211. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena detenção, até 2 meses. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 4. Da periclitação da vida ou da saúde. Abandono de pessoa. Artigo 212. Abandonar o militar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena detenção, de 6 meses a 3 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão grave, pena reclusão, até 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo são aumentadas de 1/3, se o abandono ocorre em lugar ermo, 2, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, 3, se a vítima é maior de 60 anos, menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. Maus tratos. Artigo 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção de 2 meses a 1 ano.
Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão grave, pena reclusão, até 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão, de 2 a 10 anos. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Exceção da verdade. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 218. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. Injúria. Artigo 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena detenção, até 6 meses. Parágrafo 1º. O juízo pode deixar de aplicar a pena, 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Injúria qualificada. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem, à orientação sexual ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão, de 1 a 3 anos. Injúria real. Artigo 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinge a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Disposições comuns. Artigo 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 2. Contra superior. 3. Contra militar ou servidor público, em razão das suas funções. 4. Na presença de 2 ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Na presença de 2, 2 ou mais pessoas ou de inferior hierárquico do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, se o fato não constitui crime mais grave. Ofensa às Forças Armadas. Artigo 219. Propalar fatos, que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, pena detenção, de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3, se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Exclusão de pena. Artigo 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar. 1. A irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. 3. A apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender. 4. O conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 4, responde pela ofensa quem lhe dá publicidade. Equivocidade da ofensa. Artigo 221. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações em juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade individual. Constrangimento ilegal. Artigo 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Parágrafo 2º. Além da pena cominada, aplica-se ao correspondente à violência. Exclusão de crime. Parágrafo 3º. Não constitui crime. 1. Salvo caso de transplante de órgãos, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada para conjurar iminente perigo de vida ou de grave dano ao corpo ou à saúde. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de 1/3. Desafio para duelo. Artigo 224. Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize, pena detenção, até 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Sequestro ou cárcere privado. Artigo 225. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, pena reclusão, até 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheira do agente, maior de 60 anos, menor de 18 anos ou pessoa com deficiência. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Formas qualificadas pelo resultado. Segundo. Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Terceiro. Se, pela razão do parágrafo anterior, resulta morte, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Seção 2. Do crime contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena detenção, até 3 meses. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por 2 ou mais pessoas, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3, se o fato é cometido por militar em serviço ou por servidor público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades prescritas em lei ou com abuso de poder. Exclusão de crime. Parágrafo 3º.
Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar. 2. A qualquer hora do dia ou da noite para acudir vítima de desastre ou quando alguma infração penal está sendo ali praticada ou na iminência de o ser. Compreensão do termo casa. Parágrafo 4º. O termo casa compreende: 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5. Não se compreende no termo casa 1. Hotel, hospedaria, ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. 2. Taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência ou comunicação. Violação de correspondência. Artigo 227. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a outrem, pena detenção, até 6 meses. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre: 1. Quem se apossa de correspondência alheia, fechada ou aberta, e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza, abusivamente, comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. Aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função, em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena detenção, de 1 a 3 anos. Natureza militar do crime. Parágrafo 4º. Salvo o disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos neste artigo só é considerado militar no caso do artigo 9, número 2, letra A. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos de caráter particular. Divulgação de segredo. Artigo 228. Divulgar, sem justa causa, conteúdo de documento particular sigiloso ou de correspondência confidencial, de que é detentor ou destinatário, desde que da divulgação possa resultar dano a outrem, pena detenção, até 6 meses. Violação de recato. Artigo 229. Violar, mediante processo técnico, direito ao recato pessoal ou direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente, pena detenção, até 1 ano. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados. Parágrafo 2. Considera-se processo técnico, para os fins deste artigo, qualquer meio que registre informações, dados, imagens ou outros similares, não consentidos pela vítima. Violação de segredo profissional. Artigo 230. Revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência, em razão de função ou profissão, exercida em local sob administração militar, desde que da revelação possa resultar dano a outrem, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Natureza militar do crime. Artigo 231. Os crimes previstos nos artigos 228 e 229 somente são considerados militares no caso do artigo 9, número 2, letra A. Capítulo 7. Dos crimes sexuais. Estupro. Artigo 232. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, pena reclusão, de 8 a 12 anos.
Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, pena reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 3º. Se a vítima é menor de 14 anos ou, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, pena reclusão, de 8 a 15 anos. Artigo 233, revogado, corrupção de menores. Artigo 234. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Ato de libidinagem. Artigo 235. Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique, ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, pena detenção, de 6 meses a 1 ano. Presunção de violência. Artigo 236. Presume-se a violência, se a vítima 1. Não é maior de 14 anos, salvo fundada suposição contrária do agente. 2. É doente ou deficiente mental, e o agente conhecia esta circunstância. 3. Não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Aumento de pena. Artigo 237. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada, se o fato é praticado 1. Com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. Por oficial, ou por militar em serviço. Capítulo 8. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 238. Praticar ato obsceno em lugar sujeito à administração militar, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é agravada, se o fato é praticado por militar em serviço ou por oficial. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 239. Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito para o fim de venda, distribuição ou exibição, livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, gravuras, estampas, imagens, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno, em lugar sujeito à administração militar, ou durante o período de exercício ou manobras, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem distribui, vende, oferece à venda ou exibe a militares em serviço objeto de caráter obsceno.